Eu creio que é sempre importante lembrar, não custa lembrar, que por detrás de tudo que nós celebramos existe um projeto. Esse projeto iniciou bem no dia quando a misericórdia de Deus foi despertada por ocasião do primeiro pecado, ainda lá no paraíso. Deus, já sabendo que não iríamos dar muito bem com a nossa liberdade, já pensou em se encarnar, se encarnou, nos salvou. E é esse projeto que existe por detrás desse altar, do que lemos, deste ambão da palavra, do Padre estar aqui, dessa cor que eu visto hoje. Existe um projeto e um porquê por detrás de tudo isso. Mas nós saímos na vida perseguindo esse projeto. Perseguindo esse projeto no bom sentido, no sentido de construir um segmento. Então há na igreja um segmento, que é o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, que opera em nós resultados práticos da fé. E hoje a igreja nos coloca diante de dois testemunhos que nos são necessários. Primeiro, ao falar deste Papa e deste Bispo, que deram a vida por causa da unidade na igreja. Estamos vivendo um momento onde a unidade da igreja é questionada. O ministério do Papa é questionado. Isso não é o padre que está falando. Foi o Papa voltando da África que falou isso. Não há nada de novo para nós. Mas é sempre importante a gente lembrar que esse não é o primeiro momento que nós estamos vivendo isso na história da igreja. Por causa da vaidade dos homens. Por causa do, vamos dizer assim, a soberba que existem dentro da própria igreja. Quando homens que preferem estar vestidos de roupas caríssimas e não estar perto do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, preferem estar longe do que o povo sente, longe da caminhada do povo, longe do encontro com os doentes do povo, porque muitas vezes não creem que tudo que está por detrás do que nós vemos também quer modificar a situação terrena, curar-nos terrenamente, livrar-nos dos nossos pesos terrenos. Timóteo está sendo lembrado disso. Timóteo está dizendo assim, ouvindo de Paulo: ô Timóteo, você está esquecendo de rezar por quem é responsável pela economia, pela paz dos povos, pela segurança. Porque quando a gente esquece de rezar, a gente vira apenas entes espirituais, que não estão preocupados com uma realidade que estão diante dos nossos olhos. Uma realidade que está diante dos nossos olhos. Então é muito importante, e talvez pareça um pouco difícil a gente compreender isso, que antes de salvar, é preciso ter seres humanos para ser salvos. E assim Deus fez, e olhou que era bom, e não se decepcionou, mesmo com o pecado, porque já projetou esse resgate em Jesus Cristo. E é essa caminhada de resgate que nós caminhamos, esse tempo de resgate que nós caminhamos. Só que muitas vezes quem traz mais essa fé viva e prática são aqueles que, como o pagão, suplantaram, eram doutores na fé em Jesus Cristo, enquanto os próprios judeus, dos quais Jesus havia vindo em primeiro, se esqueceram de Jesus e do seu poder. Olha aí,
Qual que é esse dilema também da humanidade de não crer mais em Deus, no poder de um Deus que cura, de um Deus que transforma, ou de reduzi-lo a um Deus que só cura a espinhela caída, a dor, etc. e tal, e também não cura toda a humanidade dos todos os males e misérias que ela também vive. O que a gente aprende hoje a partir do testemunho desses santos é a integralidade do Evangelho. É do Evangelho que nasceu, é do Evangelho que foi vivido nas comunidades cristãs, trazendo o exemplo de Jesus, e que quer libertar o homem integralmente de toda a miséria que tem uma única origem: o pecado. Mas não dá para sermos os fariseus, como ontem dizia o Evangelho, ou o irmão assumir aquela atitude do irmão mais velho, quando a gente lê o filho pródigo, que aponta o dedo sem acolher. Quanto mais eu julgo o outro sem ajudá-lo, menos eu tenho capacidade de amar. Gente, isso acontece em tudo, parece que é a coisa mais natural. Que tem um casal que eu casei já faz 2 anos, já? 4 anos, meu Deus, quase 2, vai fazer em dezembro. O Robson e a Bia, aqui ó, ficaram vermelhos, são tímidos, né? É um casal que o padre ama muito, muito de Deus. No casamento, vocês que estão celebrando 53, etc. e tal, se eu julgar mais a minha esposa, o meu esposo, do que amá-la, tem casamento que vai para frente? Vai para frente? Não vai. Então nós temos que saber a medida certa. E a medida certa, para que a gente encontre tudo o que está por detrás disso, é o princípio da unidade do Pai e do Filho. É o amor, que é o Espírito, e que deve ser implantado sem medida. E a gente não pode criar ídolos, criar super-heróis, porque se cada um de nós individualmente também não amar suficientemente, nós nunca vamos conseguir encher o mundo de amor, nos comprometer de fato com o que um Evangelho diz. Não existe igreja, e a igreja tende a desaparecer, quando essa igreja, ela fica mais pensando na qualidade dos anjos, do que no sofrimento de quem mais precisa. É isso que o Papa tem insistido, inclusive com o Sínodo da Amazônia, que é um sínodo muito pastoral, muito bonito, muito intenso, e que a gente ouve churumela e churumela, até de quem está dentro do magistério, mas se esquece de fato de fazer uma experiência. Porque quando Jesus diz assim, vai até quem está preso, que é como você tivesse vindo até mim, Ele não está dizendo que eu sou quem está preso, do ponto de vista literal, mas aquele que está lá me representa. E olha como é interessante isso. A Bíblia é tão simbólica nessa questão da representação da fé, que um pagão diz assim: a tua autoridade, Senhor, é tão grande que basta o Senhor falar uma coisa, que tudo pode acontecer. E essa realidade acontece, porque ele crê. E eu continuo crendo. Eu creio que a gente vai mudar, eu creio que a gente vai experimentar a graça do Espírito Santo nesse tempo, só que eu creio ainda mais na cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus é a busca de todo aquele que vive o Evangelho.
O Evangelho tem como um ponto central a cruz. Então, se o meu casamento foi mais de julgar do que de amor, porque o amor é cruz, meu casamento está longe de Jesus. Se o meu ser cidadão for mais julgar do que estender a mão, o meu ser cidadão não é o de Jesus. Se a minha vida política, social, econômica, valer-me mais do julgamento, do apoderamento sobre outras pessoas, isso vai ser sempre pouco de Jesus. E aí o mundo que Deus criou para nós vai ser sempre esse mundo destruído, cheio de lixo, e que não tem muito mais que 150 anos de vida para a nossa raça, se ele continuar do jeito que está. Eu creio que se eu sair de mim, ir ao encontro de Jesus, as coisas podem mudar, a começar em mim. E aí sim, nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, nós nem temos um mundo tão bonito, porque o Senhor nos deixou muito mais bonito. Nós nem cuidamos direito da natureza, nós nem cuidamos direito daqueles que estão encarcerados, daqueles que estão sem saúde, daqueles que estão famintos. Nós não cuidamos, e por isso não somos dignos, nem que o Senhor ainda seja o nosso alimento. Mas dizei uma palavra, uma única palavra, e nós seremos salvos. Esse é o valor e o penhor da Eucaristia. Nós não declaramos ser digno de nada do que participamos, mas declaramos que quando o Senhor, com sua autoridade, Ele vem julgar o céu e a terra. E mesmo na nossa indignidade, quando ainda vemos irmãos sofrer, quando ainda vemos a destruição daquilo que Deus nos deu, ainda vemos, nós não somos dignos que Ele seja o nosso alimento, mas mesmo assim, Ele vem ao nosso encontro. Por isso eu te convido a ficar de pé e a dizer aquilo que a gente faz quando o Senhor vai nos encontrar em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, que diz bem assim: eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. E assim a gente poderia dizer: eu não sou digno que entreis em minha casa, na minha família, eu não sou digno que entreis em meu país, mas dizei uma palavra e tudo se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.